Hoje eu vou falar de Ronnie Rack, mais conhecido como o irmão gêmeo do MC Daniel. Talvez ele seja o roqueiro mais controverso da atualidade, porque assim, um famoso e preso por estar envolvido no crime que esse cara aqui foi acusado, é praticamente certo que tu não tem mais uma carreira. Vai ter que trabalhar de CLT pro resto da vida, irmão. Mas no caso dele não, foi totalmente o contrário. O cara saiu da cadeia mais amado que nunca. E eu sou bem suspeito pra falar desse cara aqui, porque Fala em Reverso é praticamente a minha banda favorita há muitos anos. Mas pra tentar entender essa vida toda bagunçada desse ex-emo, vamos pelo começo. O Ronnie veio ao mundo em 1983 em Las Vegas, a cidade das luzes, do cassino e do caos. E foi exatamente nesse caos que ele cresceu. A mãe dele sumiu, literalmente deu no pé quando ele era moleque. Ela estava envolvida até o pescoço com drogas e decidiu que criar um filho não ia entrar pra agenda dela. E o pai dele também tinha um rolo aí com substâncias ilícitas. O cara realmente não teve uma infância lá muito infantil, né? Obviamente ele cresceu com o emocional e o psicológico todo fudido por causa disso, mas ao invés de desabar, ele fez o que muita gente nessa situação tenta, fugir da realidade. Mas calma, porque assim, na situação dele, com os pais que ele teve, a primeira coisa que a gente pensa é, pronto, o cara vai se acabar na droga agora. Mas não, o jeito que ele achou pra escapar foi diferente. Ele encontrou na música a saída. O moleque começou no piano e na guitarra e foi aí que ele teve aquele estalo. É isso que eu quero fazer pro resto da vida. A primeira banda que ele montou foi a 3.0 e olha, ele mesmo fala sem nenhuma vergonha na cara que era uma cópia descarada do Blink 182. Tipo, plágio mesmo. Teve inclusive uma vez que num show de talentos local, o microfone do Ronnie quase caiu, só que antes disso acontecer, um cara na plateia se levantou e salvou o microfone no reflexo. E esse cara se chamava Max Green, e é esse encontro aqui que ia mudar tudo na vida do Ronnie. Os dois bateram de cara e foi uma conexão imediata. Era tipo como se eles tivessem dividido a mesma mesa de bar numa outra vida com o maluco. Além da paixão pela música, os dois descobriram que faziam aniversário no mesmo dia. Aí pronto, já foi motivo mais que suficiente pra eles acharem que eram irmãos de outra mãe. Daí surgiu a primeira banda deles junto, a True Story. Mas acabou que dessa banda não sobrou porra nenhuma. Em 2004, o Ronnie e o Max cruzaram o caminho de Brian Money, um guitarrista que estava atrás de um vocalista. Eles juntaram as peças, colaram o Robert Ortiz na bateria, o Omar Espinosa na outra guitarra e o Carlson Allen nos teclados. E assim nasceu a formação original do Escape the Fate. E aqui foi quando a coisa começou realmente a pegar tração de verdade. O primeiro álbum dos malucos já deixava muito claro que tinha uma coisinha ali, era diferenciada. Só tinha 5 músicas, mas era absurdo de bom, tinha qualidade. E a cereja do bolo foi quando eles participaram de um concurso promovido por uma rádio de Las Vegas. E o prêmio era uma vaga na turnê do Alkaline Trio. E claro que o Escape the Fate ganhou, né? E foi essa exposição que botou o nome da banda deles na boca da galera e também nos ouvidos de simplesmente Brett Gurewitz, o chefão da gravadora Epitaph Records. Ele viu que aqueles moleques de delineador tinha potencial e ele ofereceu um contrato. O primeiro álbum deles com a gravadora vendeu 150 mil cópias em 5 anos. Pra uma banda nova que não tinha a mídia tradicional empurrando, pô, isso aqui era praticamente como ganhar na loteria. E é aqui aquele momento que parece que tudo vai dar certo. Parece, porque a vida do Ronnie ainda vai virar do avesso mais de uma vez. E a primeira rasteira já tá chegando. O Ronnie já tava dando sinais claros de que ele não era exatamente o símbolo do equilíbrio emocional. O cara apareceu num programa completamente desgraçado de bêbado, tropeçando nas palavras, pedindo uma tatuagem pra homenagear o cavalo de estimação que ele teve quando ele era criança. E sim, ele realmente tatuou isso na perna. E foi aí que a galera começou a suspeitar de que o problema não era só a bebida. Tava com pinta de que tinha alguma coisa ali mais pesada rolando. E não deu outra. Começou uns boatos de que ele tava usando droga e realmente os boatos estavam certos. O Ronnie até tentou se alinhar, ou melhor, ele foi obrigado a tentar porque o cara foi preso por ter acumulado uma penca de multa de trânsito. Não foi nem por dirigir drogado, nem atropelar ninguém, foi só por ser burro mesmo. E não, essa não foi a última vez que ele foi preso. Porque quando ele foi em cana de verdade, foi por um motivo bem mais fodido. E esse foi o início do declínio dele com o Escape the Fate. Quando ele saiu da cadeia, o empresário da banda, o Brett, teve a brilhante ideia de mandar o Max, o melhor amigo do Ronnie e baixista da banda, levar ele direto pra reabilitação. Ótimo plano, só que tem um pequeno detalhe, bem pequeno mesmo. O Max também era usuário. Aí qual foi a brilhante ideia que o Max teve? Fazer uma despedida antes dele ir pra clínica. Tipo, não, vamos dar só um tapinha na malvada ali, só pra comemorar essa nova fase, meu brother. E o resultado foi que os dois afundaram juntos. Não, isso aqui é amizade. É o mesmo que tu levar o teu amigo pro hospital porque ele tá infartando e para no Burger King no caminho. Mas calma, que a merda ainda nem começou de verdade. Em 2006, o Ronnie se mete numa treta absolutamente desnecessária e filha da puta com um cara chamado Marcel Kolkit. Tudo começa quando o Ronnie resolve chamar a namorada do Marcel de cracuda. Eu ainda tô sendo bem leve, tá? Porque o xingamento foi bem mais pesado que
isso. E como era de se esperar, o Marcel ficou putaço e o resultado foi os dois marcando uma briga no meio do deserto de Vegas. Só que vamos lembrar que isso aqui não é briguinha de escola não, o negócio foi pesado mesmo. O Ronnie apareceu lá com 3 caras e o Marcel com 4. Era praticamente briga de torcida organizada, a diferença é que no lugar de bandeira e tambor a galera levou soco inglês, taco de beisebol e claro, teve os imbecis lá que levaram arma de fogo. Pois é, teve tiroteio. E no meio dessa confusão, o amigo do Ronnie chamado Chase Raider puxou o gatilho e acabou tirando a vida de um moleque de 18 anos chamado Michael Cook. O Chase conseguiu se livrar alegando que foi legítima defesa, mas a tragédia já estava feita. E como se não bastasse, o próprio Marcel acabou antes do julgamento. A partir daqui, a vida do Ronnie virou um buraco sem fundo. O cara foi condenado a 5 anos de liberdade condicional. Ele teve que desembolsar $100 mil para a família da vítima e ainda teve que seguir um monte de regrinha, reunião obrigatória, reabilitação, esse tipo de coisa. Mas adivinha só, ele cagou pra tudo. Ele não apareceu em nada, não fez porra nenhuma do que devia. Rapidinho ele virou foragido. Aí veio 2008 e com ele a pá de cal. O Ronnie foi preso de vez e condenado a 2 anos e meio. E nesse ponto da história, tudo que ele tinha construído começou a desmoronar. A banda perdeu vaga em turnê, perdeu contratos, teve que cancelar show e o mais doloroso, chutaram o Ronnie da própria banda. E assim, sendo bem sincero, essa decisão de chutar o Ronnie do Escape the Fate foi uma das coisas mais ousadas que eu já vi uma banda fazendo. Eles tiveram que ter muito culhão pra fazer isso, porque por mais problemático que ele fosse, o cara era o rosto da banda. Era ele que aparecia em tudo, era a voz dele que carregava as músicas e normalmente quando o vocalista principal mete o pé, vai junto boa parte da alma criativa da banda e junto com a alma também vai uma fanbase inteira. Então com a saída do Ronnie, todo mundo já tinha dado como certa a morte do Escape the Fate. E aí que os caras mandaram o inesperado. Eles chamaram o Craig Mabbitt pra assumir a pica. E claro, a galera caiu matando em cima. Eles ficavam dizendo coisa tipo, não vai ser a mesma coisa, a banda perdeu a essência. Toda essa merda. Só que aí que veio o tapa na cara, porque o Craig era um moleque novo, tá ligado? Ele devia ter tipo assim uns 21 anos na época. E todo show ele tinha que ficar escutando os fãs do Ronnie gritando o nome dele. Só que ele não ficava calado, ele ficava respondendo os malucos no microfone no meio do show. E foi assim durante todo o santo show. Era o Craig cantando as músicas antigas do Ronnie e tendo que ouvir os fãs reclamando. Até que saiu o primeiro álbum com o Craig nos vocais, This War Is Ours. E cara, puta que pariu, que álbum foda. Ninguém esperava que ia ser tão bom assim. E olha, eu sou o tipo de pessoa que geralmente curte uma ou outra música do álbum de alguma banda. Raramente eu curto um disco inteiro. Mas esse álbum aqui é um dos pouquíssimos casos que eu gosto de todas as músicas, todas. Não tem uma música nesse álbum aqui que eu pulo. Os caras acertaram a mão em absolutamente tudo. Parecia que eles estavam com sangue nos olhos querendo provar que eles não precisavam do Ronnie para continuar mandando bem. E realmente, né? E isso aqui não é só gosto pessoal meu não, tá? Porque se o álbum não fosse bom, ele não teria vendido 13 mil cópias só na primeira semana. Então cala a boca. Pra uma banda que tava sob o julgamento da fanbase, pô, isso aqui foi um golaço. Os caras meteram sucesso enquanto o Ronnie tava lá cagando num buraco da cadeia e tendo que ouvir o Craig difamando e cuspindo o nome dele a cada show e só observando de longe. And by the way, anybody hoping to hear new shit from Ronnie Radke, he just got with heroin in prison, so he's staying there for a very long time. So fuck off. Obviamente o Ronnie negou tudo e disse que não foi pego com heroína, coisa nenhuma, e que o pessoal da banda só tava se aproveitando do momento mais baixo da vida dele e jogando mais lama. E cara, realmente era o momento mais baixo da vida dele. O cara tava literalmente preso, largado, traído pelo melhor amigo e detonado em público e ainda levando fama de viciado na prisão. E essa é só uma parte do inferno que foi a vida do Ronnie por uns bons anos. O cara conseguiu, no intervalo curtíssimo, bater recorde de decisões merda e ainda transformar uma carreira promissora num campo minado de merda e vergonha pública. Depois de cumprir pena e sair da cadeia, o Ronnie fez exatamente o oposto do que muita gente estava esperando. Em vez de sumir, ele voltou muito puto com os caras. E foi nesse momento que ele fundou o Fallen Reverse. Pra tu ter uma noção do quanto o Ronnie estava preparado quando ele foi solto, ele já estava escrevendo as músicas da banda quando ele ainda estava na cadeia. Chega 2010 e a primeira coisa que o Ronnie faz quando é solto é levar todos os membros do Fallen Reverse direto pro estúdio. Sem descanso, sem férias, sem dar um tempo, o cara tava muito focado. Quem diria que ele ia ter um foco do caralho que ele nunca teve na banda antiga e que tudo isso foi porque ele foi expulso dela. E quem tava na produção do álbum foi o exato mesmo cara que trabalhou com ele no Escape the Fate. Mas a banda basicamente também chutou ele pra fora quando tudo desandou com o Ronnie. Mas assim, a Epitaph Records ainda tava com um pezinho atrás com o cara. Mas como eles viram que o cara tava mais de boa, tava se comportando como gente,
adolescente, eles resolveram dar uma chance pra ele. A primeira música da nova era do Ronnie saiu em 2011, Raised by Wolves, uma música que foi escrita dentro da cadeia. E finalmente saiu o então famoso disco The Drug in Me Is You. Isso aqui explodiu num nível que fez eles ficarem em 21º lugar dos melhores álbuns daquele ano. Mas como a gente tá falando de Ronnie Radke, paz e estabilidade não combinam muito com esse cara. Em 2012, adivinha só, o cara foi preso de novo por faltar numa audiência. E o motivo foi a acusação de agressão feita pela ex-namorada dele, Sally Watts. Ela falou que ele puxou o cabelo dela, empurrou o rosto dela no chão, deixou um olho roxo. Pois é, pesado. Assim, eu gosto da música do cara e tal, mas, pô, não dá pra negar que o cara não é flor que se cheire, velho. Ele pagou $30 mil de fiança e acabou se declarando culpado de uma acusação mais leve, tipo, perturbação da paz. Enquanto isso, as acusações mais graves foram simplesmente retiradas, provavelmente por falta de provas, mas ainda ficou aquela nuvem cinza pairando no ar. E se tu acha que acabou por aí, em setembro daquele mesmo ano, ainda rolou uma cena num show que ele fez num parque temático cheio de família e criança. O Ronnie achou que seria prudente lançar pedestais de microfone na plateia. E o resultado mais que óbvio foi que acertou um cara e uma menina de 16 anos na cabeça. A guria teve que levar ponto e claro que teve processo, e o Ronnie foi acusado de agressão simples e qualificada. Ele pagou ali uma fiança de $225 mil e ainda teve que dar uma entrevista pedindo desculpas. Ele disse que foi burrice e olha, até hoje eu não faço a menor ideia do que passou pela cabeça desse arrombado quando ele fez isso. A menina acabou ganhando uma indenização de $800 mil e segundo o próprio Ronnie, ela até perdoou ele. Mas porra, imagina tu tomar um pedestal de microfone na cara do nada. Mas até que por 800 mil, eu acho que eu levaria um pedestal de microfone na cara assim. E como se não bastasse as tretas com a polícia, o cara ainda arrumou tempo pra tretar com outras bandas, claro. A treta com o IC Stars, por exemplo, foi basicamente assim. Ele tirou os caras da turnê depois que eles foram presos com drogas psicodélicas na van. Eles juraram que era só maconha, o que pra essa galera do meio musical aí é praticamente suplemento vitamínico. Mas depois de fazer tanta merda, o Ronnie ficou meio que numa fase mais careta. Ele começou a levar a sobriedade mais a sério, a banda implorou pra voltar, ofereceram tocar de graça, deram o cachê deles pro Ronnie, fizeram o diabo. Ele até deixou, mas depois ele chutou os caras de novo, dizendo que eles são desorganizados, viviam atrasando o show. A partir daí eles ficaram um bom tempo só trocando ofensa um com o outro e fazendo umas músicas só pra ofender mesmo. Depois disso, o Fallen Reverse lançou outro álbum, bem diferentão do último álbum, e em 2013 o Ronnie virou pai, e por incrível que pareça, isso mudou a perspectiva dele sobre a vida. Só que a mãe da criança logo acusou ele de traição durante a gravidez. E pra completar, veio o golpe mais pesado de todos. Em agosto daquele ano, o irmão mais velho do Ronnie, o Anthony, se foi num acidente de moto. E o pior é que o Ronnie acabou se culpando por aquilo, porque, segundo ele, o irmão dele tentou ligar pra conversar pouco antes do acidente, mas ele não atendeu. Desde então, ele carrega essa culpa no peito. Ele acabou transformando essa dor com a música Brother, que, diga-se de passagem, é uma puta música, tá? Muito boa mesmo e com um significado muito pesado. E, sinceramente, é de longe uma das músicas mais sinceras da carreira dele. Dá pra sentir o desespero e a dor engasgada na garganta dele. E aí, quando ninguém mais esperava absolutamente nada de sensato vindo do Ronnie, ele fez algo que deixou todo mundo de queixo caído. Ele fez as pazes com o Craig Mabbitt, o vocalista que substituiu ele no Escape the Fate. Os dois anunciaram uma turnê juntos chamada literalmente de Enterrar o Machado. Eles dividiram o palco, cantaram as músicas um do outro e os fãs obviamente ficaram malucos, caralho. E não parou por aí. O Max Green, o baixista original do Escape the Fate, ele tinha saído da banda, mas ele acabou voltando incentivado pelo próprio Ronnie, que, adivinha só, tava tentando ajudar o cara a sair das drogas. Realmente, depois de ter virado pai, o cara começou a pensar duas vezes nas atitudes dele. Por alguns instantes parecia que tudo ia se encaixar, que mesmo com algumas tretas, o cara tava finalmente virando a página. Só parecia. Em 2015, uma mulher chamada Casey Boswell acusou o Ronnie e o segurança dele de ter forçado uma parada lá com ela. Tu já tá ligado o que é, né? Ela disse que tudo rolou no ônibus da turnê e depois no caminho de casa. E essa acusação veio com uns detalhes bem bizarros. Só que aí entra a versão do Ronnie. E segundo ele, eles estavam no bar, ela bebeu muito e ele tentou levar a mina pra casa ou pro hospital. Ela recusou sair do carro e o motorista tirou ela à força. E depois a polícia encontrou ela caída no chão mexendo no celular. A polícia foi investigar, fez a perícia no ônibus, mas eles não acharam porra nenhuma, nada, zero, nenhuma evidência. O Ronnie sequer chegou a ser preso. Mas aí também o estrago já estava feito. A mulher saiu nas redes sociais dizendo que eles foram presos, pagaram fiança e que tinha evidências e testemunhas. Aí o Ronnie foi lá, meteu um processo na mulher por ter mentido e ganhou
15 milhões de dólares. Mas na prática ele só recebeu 6 mil documentado. E ele falou no TikTok que recebeu mais, mas ele nunca mostrou nenhuma prova. A única coisa que eu sei é que ela perdeu, só. E agora chega o maldito ano de 2020 e a tragédia bate mais uma vez na porta do Ronnie. O Derrick Jones, o último membro original do Fallen Reverse que ainda tava com ele, já tava destruído emocionalmente. A noiva dele tinha falecido de câncer e ele até tentou manter a força. Ele fez campanha online, o Ronnie ajudou, lançou camisa beneficente, mas ela acabou não resistindo. E alguns meses depois foi a vez do Derrick. Ele também se foi e ele só tinha 35 anos. A causa oficial foi sangramento no cérebro. Segundo o Ronnie, ele estava bebendo demais, caiu e bateu a cabeça. Muita gente começou a especular que o próprio Derrick teria feito isso consigo mesmo e o Ronnie ficou puto, com razão. Ele disse que quem espalhava isso era nojento e que o amigo dele nunca teria feito isso. Com a morte do Derrick, a banda praticamente tinha virado só o Ronnie. O marketing mudou, o foco virou total na figura dele e aí vem a próxima reinvenção. Durante a pandemia, enquanto a maioria dos músicos chorava em casa sem fazer show, o Ronnie simplesmente explodiu na Twitch. Ele fazia de tudo, reagia a vídeos, jogava, cozinhava comida de prisão, soltava umas músicas inéditas. Ele inclusive chegou a ser o terceiro canal com mais inscritos pagos na plataforma, com mais de 34 mil subs. Ele tinha praticamente virado uma marca ambulante e agora o Ronnie é um novo homem que não se mete em confusões e faz de tudo pra ficar longe de polêmicas. Meu ovo, é óbvio que esse maluco não consegue ficar longe de confusão. Pra tu ter uma noção, ele conseguiu ser banido permanentemente do TikTok e tomou um shadow ban no Twitter. E o motivo foi porque ele tava tratando de umas discussões bem polêmicas sobre temas trans. Caralho, cara, como que tu consegue? Meu Deus. Mas o mais surpreendente no meio de todas essas coisas e no meio desse caos todo, o Ronnie é super presente na vida da filha dele, a Willow. Teve até um show que ele levou a filha dele e o pai pro palco, os três cantando The Drug in Me Is You. Olha que cena bonitinha, fofinho, né? E é isso, cara, o cara saiu da cadeia, foi cancelado milhares de vezes, perdeu amigo, perdeu banda, ganhou inimigo e ainda assim ele tá lá, relevante como sempre. Tem quem chame ele de gênio incompreendido, tem quem acha que ele é só um maluco surtado com sorte, mas uma coisa não dá pra negar, o nome dele vai continuar sendo falado. E é isso, fiquem seguros. E pra finalizar o vídeo, Loser é a melhor música do Fallen Reverse e ela merecia ter mais reconhecimento. Escutem Loser.